Bem-vindos e bem-vindas de volta. Vamos dar continuidade agora com a nossa aula 2 sobre a vida e obra de Mary Wollstonecraft. Então, como eu tinha dito aqui para vocês, nós vamos começar agora a estudar o período da adolescência e início da vida adulta dela, em que ela se muda novamente junto com a família, vai iniciar a sua educação numa escola, né? Então, ela vai começar a ter educação formal, e dali ela vai conhecer, vai ter os primeiros contatos dela com um grupo de ativistas políticos, que é conhecido como dissidentes, e ali ela vai começar a formar o pensamento político dela e vai começar a ter os seus primeiros contatos com o ambiente educacional como professora, que ela e as irmãs vão fundar uma escola. Isso a gente vai ver logo a seguir. Então, vamos lá, né? Eu trouxe aqui no slide a foto do Papa Clemêncio, que para ilustrar para vocês como que era a aparência do Sr. Clare, que foi um senhor que ela conheceu nessa cidade para onde ela se mudou, e era um vizinho ali, né, e ele era um senhor muito recluso, ele não era de muitos amigos, não era um senhor muito sociável, mas ele tinha ali uma biblioteca em casa, ele tinha acesso a livros, e a Wollstonecraft era muito curiosa. Então, ela passou a frequentar a casa do senhor e da senhora Clare, e ali ela estudava, ela tinha acesso aos livros do acervo pessoal dele, e ele contribuía com a educação dela, é, acrescentando conteúdos àqueles que ela aprendia na escola diurna da vila onde ela morava, né? Então, as primeiras instruções ali, bem formais, ela recebeu neste período ali, próximo da adolescência. É, a amizade ali, ela começou também a formar novos núcleos de amizades, porque até então, como ela se mudava muito, ela não conseguia estabelecer vínculos muito duradouros. Então, como nesse local ela passou cerca de 5 anos, então ela pôde formar um conhecimento mais profundo com algumas pessoas. Ali, ela travou amizade com a Frances Blood, que tinha o apelido de Fanny, e como vocês vão notar, a Fanny foi assim uma pessoa de importância ímpar na vida da Wollstonecraft. O marido dela, o Godwin, chega a comparar o primeiro encontro da Wollstonecraft com a Fanny como se fosse o encontro lá do Werther com a amada dele naquele livro do Goethe, né, os sofrimentos do jovem Werther, né, porque elas criaram um amor quase platônico uma pela outra, uma afeição profunda e realmente, assim, elas criaram quase que uma dependência emocional, um vínculo muito forte e começaram a fazer planos de vida juntas. A Fanny também era o esteio da família dela, assim como a Mary era em casa. A Fanny, nesse período, ela já trabalhava, né? Ela era uma moça bonita, esbelta, muito elegante, era muito focada, muito dedicada àquilo que ela se comprometia a fazer. Ela cuidava dos irmãos mais jovens, também tinha um histórico ali de violência, com um pai muito severo, né? Então, um histórico de violência doméstica. Então, elas tiveram uma série de afinidades instantâneas. Então, houve ali um vínculo muito forte entre elas. E a Fanny desenhava profissionalmente, ela comercializava, né? As mulheres naquela época não tinham muitas opções de trabalho. Então, dentro ali daquelas opções permitidas, a Fanny conseguia ganhar o seu sustento e o da própria família. Ela desenhava profissionalmente e cantava muito bem. Então, a Wollstonecraft ficava muito admirada com os dons da Fanny, com a delicadeza dela, com o refinamento de seus modos, e isso estimulou ela a querer se refinar também, a querer aprimorar os seus conhecimentos, porque até então ela se definia como quase uma selvagem, né? Ela tinha modos mais rústicos, ela não tinha tanto conhecimento da escrita, ela não tinha uma escrita refinada, e aí quando ela começa a se corresponder com a Fanny,
as duas criam ali um vínculo de amizade indelével, só que ela começa a sentir uma defasagem em relação ao nível de conhecimento dela e o da Fanny. E porque as cartas que a Fanny escrevia para ela eram muito mais refinadas, mais complexas do que as que ela conseguia escrever para a Fanny. Logo, ela precisou se mudar de novo, né? Então, essa correspondência se tornou mais assídua entre elas, e a Fanny se comprometeu a instruí-la, né? Então, antes que ela se mudasse, a Fanny já tinha começado a instruí-la, e depois que se mudaram, né, que a família dela se mudou, a Fanny, ela continuou fazendo visitas eventuais e trocando correspondências com a Fanny, e teve um ímpeto de aprofundar o seu nível de conhecimentos, né? Então, a partir ali dos conhecimentos com o Sr. Clare, ela foi apresentada aos dissidentes, que eram pessoas conhecidas ali do Sr. Clare, ela começou a conhecer algumas pessoas ali do núcleo dissidente que dariam suporte a ela durante toda a vida, né? E ela começou a realmente aprimorar os seus dons de escrita, inspirada até pela questão da Fanny, porque ela ficou muito empolgada de ver que uma mulher poderia, sim, sustentar a si mesma e sustentar a própria família, né? Como eu citei lá na primeira aula, ela trabalhou como governanta por um tempo, foi mais ou menos após essa mudança que ela teve aqui, depois que ela conheceu a Fanny, né, que ela estava adolescente, então ela pôde trabalhar como governanta, e esse conhecimento que ela adquiriu nesse período foi crucial, justamente porque a senhora a quem ela servia era uma mulher muito crítica, muito exigente, e aí como a Wollstonecraft a partir desse estímulo aqui com a Fanny, com o Sr. Clare, ela se refinou bastante, então ela conseguiu atender às exigências, não só de postura, como de entendimento que a senhora exigia dela. No início ali da vida adulta, ela declinou de uma proposta de casamento por pena da mãe, né, porque a mãe já estava doente, ela precisaria, ela tinha retornado desse primeiro emprego, né, que foi lá com a senhora Dawson, em Bath, em que ela servia lá a senhora Dawson, que era uma viúva com um filho já adulto, né, que é de quem eu estou falando já há algum tempo, e ela precisou retornar para ajudar a mãe doente, então ela deixa a casa da senhora Dawson, declina da proposta de casamento e cuida dessa doença da mãe. Ela, depois que a mãe falece, né, e aí ela percebe que ela poderia se sustentar, que ela poderia se organizar para a vida adulta, ela decide sair de casa novamente para conquistar sua independência, né? E aí ela, juntamente com a irmã dela, a Elisa, e com a Fanny, fundam uma escola dia para crianças, né? E aí ela começa a sua carreira no ambiente educacional. Aqui na ilustração, né, eu trago uma placa, né, que mostra uma homenagem a ela em Newington Green, perto da onde existia a escola que ela e a Fanny e as irmãs fundaram, e é mais uma ilustração para mostrar a importância que esse evento teve na vida dela. Falando um pouquinho da Elisa, foi um caso interessante que aconteceu, é, como a Wollstonecraft já vinha germinando essas ideias de liberdade feminina, ela via que o Sr. Bishop, que era o esposo da irmã dela, da Elisa, era um homem muito severo, muito rude, e a Elisa ela teve um surto psicótico. Hoje em dia a gente poderia definir assim, né? Ela sofria dos nervos, como se dizia lá naquela época, e aí ela teve uma crise muito forte, ela ficou muito mal, e aí a Wollstonecraft decide que ela vai ajudar a irmã, ela se muda para a casa da Elisa, ela tenta ajudar ali aquela situação difícil da Elisa, com a criança pequena e o marido muito complicado,
até que a convivência ali com o Sr. Bishop se torna insuportável. Ela ajuda a Elisa a fugir de casa, né? E, infelizmente, naquela época, quando a mulher sai de casa, o filho ficava com o marido, então a Elisa precisou abrir mão da criança. Ela tentou recuperar esse filho, mas o Sr. Bishop não abriu mão, e aí essa criança adoece e morre. Houve uma grande sensibilização por conta desse fato, porque a fuga delas foi difícil, ele ficou perseguindo elas durante algum tempo, elas precisaram viver escondidas, foi uma fase bem difícil da vida dela, e aí ela pôde ver o quanto essa opressão pela figura masculina prejudicava a vida das mulheres, né? Porque a Elisa acabou adoecendo, também devido a essa convivência com esse marido. Claro que ela já tinha as questões pessoais dela, do histórico pessoal, mas também devido a essa questão do marido, ela acaba por perder o filho, né, que ela não pôde levar junto com ela quando ela saiu de casa. Essa criança morre e depois ela cria uma certa animosidade com o Stonecraft por sentir que, de alguma forma, ela teve culpa nesse processo todo, então cria ali uma animosidade entre as irmãs. Foi uma situação bem complicada de superar. E aí, até devido a toda essa situação, a Wollstonecraft se sentiu na obrigação de mandar dinheiro, de mandar sustento para as irmãs, né, para a família dela. Então, ela já ajudava o pai financeiramente, ela ajudou até a mãe falecer, continuou mandando dinheiro para esse pai. Aí, depois desse ocorrido com a Elisa, ela sentiu a necessidade de continuar ajudando a Elisa. Ela direcionou a outra irmã dela, Everina, também, né, para se tornar governanta. Então, assim, ela trazia para si, né, ela assumia essa responsabilidade com cuidado com as pessoas. Antes desse fato, né, dela ajudar os irmãos, primeiro ela tentou ajudá-las montando a escola. E então, em 1783, elas fundaram essa escola, né, em parceria com a Fanny, só que logo a Fanny adoeceu, e aí ela precisou mudar para Lisboa por recomendação médica, né, para que ela respirasse os ares mais quentes, né, que não tivesse todo aquele frio da Inglaterra, aquele frio, úmido, né, então a Fanny precisou se mudar para Lisboa, e ali ela tinha um amor com um rapaz que ficava num romance mal resolvido com ela, só que aí, vendo que ela estava ali bem adoentada, à beira da morte, ele acabou tomando a iniciativa e se casando com ela e levando ela para Lisboa. Esse processo foi sofrido para Wollstonecraft, porque ela sentiu muito a perda da Fanny, né, a ausência da amiga, e aí, quando ela recebe notícias de que a Fanny estava muito mal, que ela estava gestante, próxima de dar à luz e que talvez ela não resistisse, a Wollstonecraft deixa a escola na mão das irmãs, né, da Elise e da Everina, e vai para acudir a Fanny por conta do parto, ajudar ela com esses cuidados ali, só que infelizmente a Fanny não resistiu, né? Ela morre pouco depois do parto, e como uma forma, ela trouxe para si, como a Fanny ajudava a família, ela acabou trazendo para si a responsabilidade também de ajudar a família da Fanny. Então, ela já ajudava a própria família e agora passou a ajudar a família da Fanny. Então, ela escreve esse livro, Truth on the Education of Daughters, para ajudar os pais da Fanny. Ela escreve e vende os direitos desse livro para o Sr. Johnson. Quem intermediou essa negociação foi um amigo dissidente que ela conheceu lá na época, com o contato com o Sr. Clare, né? E aí esse amigo viu a qualidade da escrita dela, viu que esse livro fez sucesso, né? E o Sr. Johnson gostou desse livro, então esse amigo começou a intermediar os primeiros contatos dela ali para a questão do início da carreira dela como escritora, né?
Ela nunca se recuperou totalmente da perda da Fanny. Posteriormente, ela vai escrever um outro livro intitulado Mary, uma ficção, durante um episódio depressivo da vida dela, e nesse livro é quase que um romance autobiográfico. Ela descreve todas as angústias de uma personagem chamada Mary, que perde uma amiga, né, uma amiga que se muda e que fica doente, e que ela ajuda a família dessa amiga e tudo mais. Então, assim, ali ela está fazendo quase que um desabafo das angústias que ela viveu durante esse período que ela passou ali na amizade com a Fanny, que a Fanny a compreendia, a acolhia, e aqui essa imagem que eu trouxe é justamente uma pintura, né, um retrato da Fanny, para que vocês tenham noção da aparência da amiga. Realmente era uma moça muito bonita, com feições muito delicadas, né, e uma grande companheira para Wollstonecraft. É claro que ali havia algumas diferenças, porque tudo que a Wollstonecraft tinha de impetuosa, a Fanny tinha de doce, de submissa, de delicada. Então aí a gente já vê algumas diferenças de personalidade que inclusive vão caracterizar como que a vida de cada uma delas se direcionou, né? Inclusive, ela diz nos relatos dela que a Fanny adoeceu, né? Ficou com a saúde muito frágil devido a todos os desgastes, os esforços que ela passou, né? Para poder sustentar toda a família, o trabalho e tudo mais. Então, assim, com certeza isso tocou muito o coração dela. Em seguida dessa questão da escola, da perda da Fanny, ela retornou para a escola, né, e ela encontrou ali uma escola muito diferente da que ela deixou, porque ela sempre teve muita habilidade para lidar tanto com as crianças quanto com os familiares. Ela tinha uma facilidade de orientar os familiares, ela era dura quando precisava ser, mas nunca sendo grosseira, violenta, rígida em excesso. Então, ela teve um acolhimento muito grande, a escola começou a ter um bom movimento, fazer sucesso. Só que na ausência dela, tanto a Elisa quanto a Everina, elas não tiveram habilidade para dar prosseguimento nesse projeto da escola, e quando ela retorna, a escola estava bastante abalada, né? E aí, envolvidas em dívidas, elas não tiveram como manter a escola e ela decide por fechar. E aí ela volta a exercer o trabalho de governanta para se capitalizar e poder viver da escrita, porque nesse momento ela já tinha feito a publicação e os amigos já estavam conversando com ela já estava em contato com o Sr. Johnson, e ali ela sabia que ela tinha um potencial como escritora, só que para isso ela precisaria se capitalizar para conseguir manter a si e ajudar todo esse cabedal de pessoas que ela carregava consigo, né? Que ela tinha que ajudar o pai, direcionar os irmãos, as irmãs, enfim. Ela ajudou, inclusive, o irmão da Fanny, ela mandou os rendimentos do livro para a família da Fanny, então ela tinha uma série de responsabilidades que ela atribuiu a si mesma antes de poder realmente viver da escrita. Então, ela volta para trabalhar como governanta, ela conseguiu direcionar os irmãos para um trabalho, auxiliou financeiramente o pai durante toda a vida dele, até a morte, né? Ela mandou uma pensão para ele. E aí, nesse período, que ela trabalhou como governanta, ela adquiriu importantes experiências que vão direcioná-la para a escrita, né, de outros livros, vão direcioná-la para pensar essa questão da educação, porque ela já trazia essa experiência da escola, e aí, nessa experiência como governanta, ela conheceu, ela pôde instruir algumas meninas, e inclusive as meninas que ela instruiu foram muito bem direcionadas, uma delas se tornou também defensora dos direitos das mulheres, lutou por essa causa.
Então, assim, a gente vê que nesse caminho ela já vem marcando a vida das pessoas e deixando a assinatura dela, né? Aqui eu trouxe uma imagem publicada pela BBC em 2020, que eles mostram uma escultura da Wollstonecraft na praça em Newington Green, em homenagem também à escola que ela fundou, né? E é uma imagem que gerou polêmica, até nos dias de hoje ainda gera, né, polêmica, por conta da questão do feminismo e do pioneirismo de algumas ideias dela. Essa aula, então, a gente vai encerrando por aqui, já deixando aí direcionado que a partir de agora ela encaminhou todas as pessoas que dependiam dela, ela começou a se capitalizar, juntou dinheiro, assim que ela viu que ela tinha um capital, ela pediu para deixar esse trabalho como governanta e fez um acordo com o senhor Johnson, né, para poder trabalhar na editora dele, como tradutora, como crítica literária, e ali ela realmente vai começar a carreira como escritora e dar as primeiras pinceladas como filósofa, tá? Então, isso a gente vai aprofundar na próxima aula. Aguardo vocês, então, na aula 3, para a gente dar prosseguimento. Obrigada.